gente! Eu sou a Stephanie Bergman e não sei se vocês lembram, mas no vídeo passado eu falei como cobrir a olheira pro carnaval e taquei glitter. Calma, não é assim que cobre olheira, eu prometo. Vou ensinar direito agora, tá? Então vamos lá. Tem dois aspectos que eu preciso pensar quando eu vou cobrir uma olheira. Que aspectos são esses? Primeiro, a cor. E segundo, a profundidade. Existe uma diferença entre cor e profundidade quando a gente está falando de olheira. E isso muda qual é a estratégia que eu uso na maquiagem para camuflar ou para esconder aquilo que eu não gosto. Então vamos olhar para o meu rostinho. Eu estou sem maquiagem, com a cor linda, maravilhosa, porque eu trato, tá, meu amor? Olha só, a minha olheira quase não tem cor. A coloração dela não é escura, ela tem uma cor clara. Ela é um pouquinho arroxeada, ó, aqui, mas é pouco. E quando eu não durmo bem, eu tô muito cansada, ela escurece pouco. O que acontece muito com a minha olheira é que eu tenho profundidade. Então, como que a gente vai saber distinguir? Primeira coisa, vamos se apalpar? Vamos se conhecer? Então vamos se conhecer. Vamos com a mãozinha aqui, ó. Você vai sentir que tem um ossinho bem duro. E se você descer a mão, você vai sentir que ele acaba, né? Mais ou menos onde está o nosso côncavo. Se você for seguindo aqui, você vai descobrir que ele dá a volta no olho inteiro. E que nosso olho é muito menor que o tamanho dessa cavidade. O nome desse osso é osso orbital, porque é onde está a órbita do olho. E ele é exatamente do tamanho da olheira. Beleza? Entendido aqui? Algumas pessoas têm o olho encaixado um pouco mais profundo nessa cavidade. Outras têm um pouquinho mais para frente, que são os olhos saltados. E algumas pessoas têm essa região bem funda e bem marcada, que é a profundidade da olheira. Um corretivo com cor, um corretivo colorido, ele não camufla essa região quando ela é profunda. Eu preciso trazer luz, trazer volume. E como eu vou trazer volume para essa região? Com uma base ou um corretivo mais claro, que é a tal daquela técnica que vocês veem todo mundo fazendo, aquele triângulo aqui embaixo. Já vou explicar para que ele serve, tá? Isso a gente faz quando a gente está com foco em tirar essa profundidade. As orientais, por exemplo, elas têm isso aqui plano, né? Então elas não têm essa profundidade, é bem plano. Então para elas não tem necessidade de eu fazer aquela iluminação para trazer volume, porque elas já têm o volume. O que é diferente de quem tem bolsa, então quem tem essa região aqui inchada. Se eu fizer aquele triângulo de luz, né, aquele triângulo com uma base clara, eu vou ressaltar esse volume, que é o que eu não quero, né? Então eu preciso pensar como eu camuflo essa olheira e por quê. Então vamos pensar na minha olheira. A minha olheira, ela tem mais profundidade do que cor. Então não adianta eu ficar cobrindo com corretivo colorido ou com corretivos muito pesados. O que é um corretivo pesado, não é mesmo, Brasil? Vamos ver. Tem os corretivos líquidos, por exemplo, esse da Tracta. Ele é um corretivo, esse em específico, que tem uma cobertura de leve a média. Depende de como você aplica. Mas ele, para quem tem muito escuro, ele não vai resolver 100%. Às vezes eu preciso colocar por baixo um corretivo com cor, que é a camuflagem, né? Que aí eu neutralizo a cor da olheira para conseguir a camuflagem com menos produto. Vamos falar disso em outro vídeo, tá? Esse daqui, por exemplo, ó, é um disco de corretivos cremosos e tem os coloridos para fazer camuflagem. Tem esse corretivo da Tempto, que ele é para maquiagem HD. Ele é bem leve, ele é muito fino, só que ele tem um poder de cobertura muito alta. E tem a famosa Dermacolor, famosíssima e queridinha. Qual que é a diferença desse produto para esses outros corretivos? A cobertura de um produto, ela vai variar de acordo com a quantidade de pigmentos que tem dentro da sua fórmula. Então, quanto mais pigmento, mais cobertura eu tenho. Então, uma base, para vocês terem ideia, ela vai dependendo da qualidade, dependendo da função e do objetivo dela, ela vai ter entre 15% a, no máximo, 30% a 35% de pigmento na fórmula. Esse daqui tem 50% de pigmento dentro da fórmula, é muito pigmento. Por isso que ela é bem pesada. Por isso que a gente pode usar um diluidor para usar ela como base, para deixar ela mais leve.
Então, 50% de pigmento é muita coisa. Ela nem se encaixa como um corretivo, ela se encaixa como um corretor ou um camuflador. Aí cada maquiador fala como que é, corretor ou camuflador, porque tem muito pigmento. Esse aqui já é corretivo, ele tem menos pigmento na forma. Esse também tem menos pigmento que uma Dermacolor. E aí eu vou procurar usar Dermacolor pura quando eu tenho manchas muito intensas, quando eu tenho coisas muito pesadas para cobrir, que eu preciso de uma cobertura física muito forte. Não significa que ele é capaz de cobrir a textura, tá? Então, quando eu for cobrir uma olheira, o que eu vou pensar? Eu preciso camuflar uma cor ou eu preciso pensar em volume? Eu preciso dar volume para essa olheira. Então, pensando na minha olheira, eu tô sem maquiagem e eu quase não tenho cor para cobrir. Eu tenho mais profundidade, eu preciso dar mais luz para essa região. No meu dia a dia, às vezes eu quero usar só corretivo, não quero passar uma base. Então, o que eu faço normalmente? O que eu vou procurar? Eu vou procurar um corretivo que a cor dele pareça com o meu tom de pele, mas camufle o pouco de cor que eu tenho aqui. Como é que é isso? Na hora que eu for experimentar, eu não posso experimentar ele só aqui, ó, perto, fora da minha olheira. Por quê? A cor que eu tenho no tom e no subtom da minha pele, fora da olheira, é uma. E o que eu tenho na olheira é outra. Eu só vou saber se aquele corretivo ele consegue cobrir o tom e subtom da minha olheira se eu testar na olheira. Porque em outra região do meu rosto não tem o mesmo tom e subtom. Nós não somos uniformes. Então eu preciso experimentar direto na olheira. Pra você ter ideia, vamos lá, vou pegar esse meu corretivo de uso pessoal. É da Regina Cosméticos, uma marca lá da Argentina. Por isso que eu vou enfiar o dedo direto, tá? Meu produto profissional, não faço isso. Ó, eu vou passar ele aqui na minha testa. Ele tem uma cor que é um pouco rosa pra mim, um pouco laranja até. Se a gente olha fora da minha olheira, ele não é a cor perfeita pra mim. Não é uma cor que eu escolheria se eu tivesse escolhendo na minha testa ou no meu rosto. Ó, vou pôr aqui na minha bochecha, a cor já vai dar outra, ó. Aqui já fica bem melhor, porque eu tenho essa região mais vermelha. Mas a hora que eu venho na olheira com ele casa muito bem com a cor, com o subtom da minha olheira e da minha pele. Aqui eu também tenho essa parte mais roxinha, mais escura. Ó, ele cobre super bem. Ele some com um pouco de olheira que eu tenho, ele some porque ele camufla bem o tom e o subtom. Por que que a gente cria o triângulo invertido aqui na hora de aplicar corretivo? Por que eu não faço uma volta? Vou aplicar desse lado um outro tom para vocês entenderem como marca. Vou pegar um corretivo mais claro, que é o que as meninas normalmente fazem. Quando a gente vai cobrir uma olheira, tem que pensar primeiro camuflar a cor. Então, se tem uma cor muito escura, roxa, azulada, vou camuflar a cor primeiro. Se houver necessidade, posso subir o corretivo colorido. Camuflei. Pouco, é só quero camuflar a cor, não quero criar uma barreira forte. Depois, eu venho com um corretivo da cor da pele, para assumir com aquela cor, neutralizar. E depois eu venho trazendo luz. Se eu trouxer a luz direto, um corretivo mais claro direto, a tendência é que fique acinzentado ou que dê bastante errado. Então, por exemplo, essa aqui é uma Dermacolor bem clarinha, também é meu de uso pessoal. Eu viro com ela aqui direto, ó, é bem clara. E contornando a olheira, o que acontece? Esse osso já não é arredondado? Eu quero tirar o foco desse arredondado que eu já tenho aqui. Eu quero parecer que tá preenchido, que é lisinho, que é maravilhoso. Se eu venho e sigo a linha que já existe aqui, que foi o que eu fiz aqui, eu tô chamando mais atenção para essa linha arredondada que eu tenho no rosto. Então, para disfarçar, eu tiro o foco. Por que eu tirar o foco? Porque é uma linha transversal. Essa linha transversal é o famoso triângulo que vocês veem por aí na internet. Na hora que eu crio esse triângulo, ó, automaticamente os seus olhos param de olhar para essa região que ainda está aqui, ainda existe, né? Que eu não fiz plástica. E você começa a direcionar o olhar para essa linha transversal que eu fiz. Então, a sensação, a ilusão de ótica é que eu tenho isso mais plano. Então, eu tiro o foco dessa linha arredondada e trago para essa transversal que eu fiz. A grande brincadeira de criar um corretivo em triângulo invertido é essa. Eu tiro o foco do arredondado e trago para a linha transversal.
e isso dá a impressão de preenchimento. Como eu não tenho muita olheira, mesmo quando eu passo uma base mais clara, ela não fica acinzentada na região da olheira. Dá pra você ver que não tá natural, pessoalmente, principalmente, na câmera é um pouco difícil de mostrar por causa da luz. A gente consegue ver que não tá natural, mas não acinzenta, porque eu não tenho coloração de olheira. Mas a hora que eu passo um corretivo da cor da minha pele, eu ainda assim, quando no meu dia a dia não quero passar uma base, eu procuro sempre fazer o triângulo invertido. Pra quê? Ó, eu só passei arredondada. Pra eu poder tirar o foco realmente da linha que me incomoda, essa linha da profundidade. Ó. E aí eu tenho um corretivo super natural pro meu dia a dia, que não vai precisar que eu cubra com uma base, porque o tom tá muito legal. E aí quando eu vou pra uma festa, o que eu faço? Eu aplico uma camada fina dele pra corrigir a cor. Aí eu venho com um pozinho, porque meu corretivo é cremoso. Corretivo cremoso, normalmente, não podemos generalizar com tantos produtos no mercado, normalmente eles são à base de ceras e óleos. Cera e óleo não seca, você pode deixar aberto quanto for, não seca. Ele vai precisar de um pó para que ele tenha fixação, para que ele não acumule. Então eu vou passar uma camada de pó super fina, para ele aderir bem, não ficar saindo, e também não misturar com a cor que eu vou passar por cima. E aí eu venho sim com o mais claro, numa proporção menor, porque eu não preciso, como eu não tenho muito escuro, eu não preciso de muito produto. Vou criar o triângulo invertido e dar o volume. Tudo que é claro dá volume na nossa pele. Então, eu vou dar volume com esse corretivo mais claro e preencher aquela região que eu não gosto, que ela é funda. E o triângulo invertido aqui embaixo vai me dar a ilusão da linha transversal, tirando o foco do arredondado. Aí a gente vem com essa esponjinha é lá daquelas Vogue do Estúdio KB, uma mini gotinha, justamente para essa região. Pra gente esfumar. Olha lá. Esse lado tá só com claro. Esse lado funciona muito bem quando eu vou gravar, porque a luz dá uma matada na maquiagem, né? E esse lado aqui pro meu dia a dia, pra uma festa, ele é muito mais natural. Ele me dá aquele viço, aquele, ai, nossa, nasci assim, olha como eu dormi bem. Dormi muito bem, né, meu bem? Sem as pessoas perceberem que eu tô com muita maquiagem. Quando é pra vídeo, a gente força mesmo, vem mais. Mas se você tem uma olheira muito escura, então, primeira dica, você vai primeiro cobrir a cor. Então, primeiro trabalha a cor para não acinzentar. Primeiro vem fazendo uma camuflagem, pensando na teoria das cores, o que camufla o quê. Depois você vem com o seu tom, camadas leves para não pesar, né? A gente tá pensando em camuflagem de cor e não fazer uma argamassa. E depois a gente vem com mais claro para criar a ilusão de ótica. E aí, a hora que a gente passa a base, tudo dá uma uniformizada, tudo funciona muito bem, né? Eu vou ver se eu consigo uma modelo pra vocês, pra mostrar a cobertura de cor, como é diferente. E aí a gente também tem que pensar numa outra coisa. Maquiagem é feita em camadas. O que isso significa? Tudo que eu vou colocando vai me trazer um efeito no final. Então, tem coisas, claro que tudo depende. Frase famosíssima, meus alunos sabem bem, tudo depende. Tem coisa que ela só vai sumir mesmo, a ilusão de ótica só tá completa quando eu termino a maquiagem. Então, a olheira, principalmente olheiras muito escuras ou muito profundas, ela vai sumir mesmo quando eu termino a make toda. Por quê? Eu já criei a ilusão de ótica do triângulo invertido. Aí eu vou colocar lápis de olho, eu vou colocar sombra, eu vou pôr cílio postiço, eu vou pôr uma série de coisas que me ajudam a desviar o olhar daquilo que me incomoda para aquilo que eu gosto, né? Para uma sombra bem feita, um delineador bafônico. Então, o que acontece? Se eu cobrir 80% dessa olheira na hora da preparação da pele, já tô no lucro, bem. Porque o restante, a ilusão de ótica, do lápis de olho que eu vou colocar embaixo, da sombra, do cílio postiço, do delineador, do contorno, da sobrancelha, já vai tirar todo o foco do restante e vai parecer liso. Por isso que muita gente prefere fazer o olho primeiro. Porque eu já fiz o olho e aí o que eu vou corrigir na olheira, eu já sei o quanto é necessário. Porque a informação do olho já tá ali. Né, eu já consigo entender se eu preciso de mais ou de menos. Então esse caminho faz muito sentido, até você conseguir entender o quanto vai, até onde eu consigo ir com a pele e até onde eu completo com o restante da maquiagem. Bom, basicamente
basicamente, teoria de olheira é isso. Teoria das cores a gente fala em outro vídeo pra entender que cor camuflotier. Vou ver se eu arrumo uma modelo com uma olheira bem escura pra ensinar vocês como cobre. E aí, não cubram com glitter, tá? Fica a dica. Com glitter não vai funcionar. Deixa o glitter pra depois. Não se esqueça de divulgar o vídeo. Ensina a sua amiga a cobrir a olheira, meu bem. Por que você tá guardando pra você? Informação tem que compartilhar, meu amor. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. Ativa o sininho para receber todos os vídeos semanais, tá? Todas as terças às 8. Talvez mude, não sei. Se mudar eu aviso. E me siga nas redes sociais também, porque tem conteúdo toda semana em todas as redes. Você não vai querer perder nada. Ah, e não é o mesmo conteúdo, tá? Você tá vendo aqui? Não tem lá. O que tem lá, não tem aqui. Fica a dica. Um beijo e até a semana que vem.